O Flamengo deu uma melhorada do primeiro tempo para o segundo tempo. O desempenho melhorou um pouco, conseguiu empate, mas a sensação que fica é que o Flamengo escapou de perder hoje, conquistou um ponto pelas chances que o Atlético teve ali, o Rossi, que falhou no primeiro gol, mas depois ele salvou ali o Flamengo em 3, 4 defesas, teve bola na trave. Não foi o melhor jogo assim que você esperava do Flamengo? Bem, boa noite a todos. Tentar responder a essas 3 ou 4 perguntas. Sabíamos já a priori que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui neste estádio, o Atlético tem o 16, 9 empates e só 5 vitórias do lado do Flamengo. Já sabíamos do jogo, também sou da mesma opinião. A nossa primeira parte não foi a melhor, fomos muito passivos, fomos pouco pressionantes. Foi uma das coisas que retificamos no intervalo. Queríamos uma pressão mais alta, mais atividade, mais dinâmica. A justificação de ter 7 jogadores de fora que habitualmente jogam não era razão para esta apatia inicial, e corrigimos isso no intervalo e acabamos por valorizar este ponto, jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Você está a falar aí das defesas e da bola na trave, mas essa bola está fora de jogo. Essa bola está fora de jogo, é uma partida de fora de jogo que cria depois 2 ou 3 situações na mesma jogada. O Arte não marcou, porque acabou por não ser gol, mas se fosse gol ia ir ao VAR, ia ser anulado. Por isso, em termos gerais, acho que sim, primeira parte abaixo, segunda parte melhor, fomos mais pressionados, conseguimos dificultar o jogo do Atlético e criámos 2 ou 3 boas situações de finalização que acabamos por não o fazer. Por isso acho que o empate acaba por justificar, principalmente a segunda parte. Aqui. Jorginho, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Até o Lai aqui citou a questão do Rossi. Ele é um jogador consolidado no Flamengo, muito importante na conquista da Libertadores no ano passado, fez até defesas importantes hoje, mas é o segundo jogo consecutivo que ele falha, a meu ver, de maneira grave. Quando o técnico entra nessa questão e de repente conversa com o jogador, com o goleiro, que é uma posição diferente, para tentar entender como é que ele está se sentindo, confiança, enfim. Por favor. Com certeza o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. Boa noite, professor, aqui, Marcelo Xavier, da Rádio Trio de Ferro. Durante a partida de hoje, você teve alguns desfalques para a partida, né? Como, por exemplo, o próprio Jorginho e também De La Cruz, Arrascaeta ali no meio de campo, que a gente sentiu um enfraquecimento da equipe nessa questão. Eu queria saber como que você avaliou esse primeiro tempo da equipe e essa dificuldade em conseguir criar situações ofensivas de perigo. E no segundo tempo, qual foi a alteração tática? Porque a partir do segundo tempo pode-se notar que a equipe do Flamengo conseguiu ir mais para cima, como você mesmo falou, foi melhor. E o que foi feito alterações nesse segundo tempo para que a equipe conseguisse ser mais ofensiva? Bem, como disse anteriormente, o nosso meio campo foi extremamente mexido, não é? Estamos a falar do Eric, estamos a falar do Everton, estamos a falar do Jorginho, estamos a falar do Arrascaeta, que são jogadores que normalmente começam ou são jogadores importantes na manobra da equipa. Não começaram, mas isso não é um fator
que leva a condicionar o jogo da primeira parte. E deixa os jogadores ao intervalo e não quer saber quem é que falta, quer saber quem está presente e como é que vamos jogar. E não é com esta passividade que vamos jogar. Temos que ser mais agressivos, temos que ser mais ativos. E a segunda parte começa. Os primeiros 2 minutos não começamos bem, mas a seguir começamos a acertar, melhoramos o jogo, e as substituições a seguir ajudaram também a meter um pedacinho mais agressividade ofensiva, quer sem bola, quer com bola, e por isso é que o Flamengo cresceu muito na segunda parte. Jardim, canal do Mauro Santana, até sobre esses desfalques e com o retorno de jogadores que você vai ter, agora nessa sequência que o Flamengo terá em casa, jogos importantes, o primeiro diante do Estudiantes, na disputa direta pela liderança do Grupo A, e depois a disputa também pela liderança na tabela do Campeonato Brasileiro, no confronto direto com o Palmeiras, no próximo sábado, você acredita que somente com esses retornos será possível reconquistar o bom futebol do Flamengo? O Flamengo ficou carecendo nesses últimos jogos? Com certeza que em casa, no nosso estádio, nós queremos ter uma melhor qualidade do jogo, não é? Uma qualidade do jogo. Não é por acaso que no último jogo não justifica a derrota da taça que tivemos, mas um relevado também que não proporciona um melhor futebol. Hoje, estes sintéticos, já vemos em vários sintéticos, por acaso alguém disse-me que vai ser trocado agora, porque também já está no seu limite de utilização. Parece mais a carpete de casa do que um campo de futebol, mas eu penso que as pessoas já viram, por isso é que vão também trocar. E em relação à qualidade do jogo, com certeza, com a vinda de jogadores, principalmente mais técnicos, que temos de fora, vamos talvez recuperar talvez o Plata, vamos talvez recuperar o Jorginho, se o Paquetá, depois da porrada que levou hoje, não sei se vai estar disponível. Vamos tentar recuperar isso, porque tendo jogadores mais técnicos, a qualidade do jogo também melhor, e isso é fundamental para nós dentro da nossa ideia. Jorginho, Simon Ledo do Coluna do Fla. A minha pergunta para você vai com relação ao De La Cruz. No jogo passado contra o Vitória, o time ficou boa parte do tempo sem um meia criativo, né? E boa parte da torcida pedia ali o De La Cruz, esperava que ele pudesse entrar naquele jogo, já que provavelmente ele não jogaria hoje, porque ele não costuma jogar em gramado sintético. Havia alguma esperança que o De La Cruz jogasse hoje ainda? Havia alguma expectativa? E qual a situação real dele hoje com relação a essa disponibilidade de jogo? Não, você não esteve presente na conferência, ok. E já expliquei, mas volto a explicar. O De La Cruz, visto ao jogo que o Vitória tem aplicado, já no primeiro jogo no Maracanã, e teve que tirar o intervalo, porque o Vitória é guarda-redes, lançamento direto, primeira bola, segunda bola, e o nosso De La Cruz não é um jogador para essas características, é um jogador para ter bola, para jogar, e ele tem dificuldades, por isso entrei no intervalo do primeiro jogo. E neste jogo não ia cometer o mesmo erro, e a nossa aposta, principalmente por estarmos a perder, foi mais Pedro, Bruno, para a gente ficar com uma agressividade mais ofensiva na zona central, visto que acabamos por ter não sei quantos cruzamentos e criamos várias situações, mas acabamos por não finalizar. Não é uma questão pessoal do De La Cruz, mas é estratégica, não íamos meter o De La Cruz ali nos duelos. E também os dois volantes que estavam a jogar, que é Jorginho e que é Everton, não tinham de ser poupados para este jogo, estavam bem no jogo, e a nossa decisão foi essa. Jardim aqui, atrás, Sidão Marina Litoral News. A gente tem vários jogadores do Flamengo nas prévias das seleções, só na seleção brasileira são 7, e hoje o técnico da seleção veio acompanhar o jogo. Você acha que, pela ansiedade que é normal de um jogador, né? Se a gente imaginar um jogador poder ser convocado para uma Copa, quem já foi e quem não foi, com certeza deve mexer muito com a cabeça do atleta. Você acredita que isso pode ter tido alguma influência nessa atuação abaixo da equipe hoje, ou não? Obrigado. Eu acho que não pode servir de justificação a nossa primeira parte em relação às seleções. Mas com certeza também sou da opinião que uma Copa do Mundo, por muita parte dos jogadores, é jogada uma vez na sua carreira. E alguns deles, com certeza, que estão em termos emocionais à espera que seja dado o veredito
e se vão ou não vão. E isso pode criar uma certa ansiedade. Só pode dizer ao contrário quem nunca viveu o futebol ou quem nunca viveu por dentro estes acontecimentos. Com certeza que não é só na seleção brasileira, mas é nas outras seleções. Eu tive a felicidade toda a minha vida a trabalhar com jogadores internacionais. Na altura de Mónaco tinha muitos jogadores da seleção francesa, da seleção portuguesa, mesmo no mercado árabe tinha muitos jogadores internacionais, do Qatar, dos Emirados, e sempre que existia uma grande competição, eu sentia às vezes algumas situações não meter o pé, porque é um lance que pode haver uma lesão e algumas situações isso pode levar, mas é isso que a gente fala com os jogadores e tipo de multitask todos os dias. Eu costumo dizer, está mais fácil de solucionar um jogador que não mete o pé do que aquele que mete o pé. O que mete o pé normalmente lesiona-se menos. O que não mete às vezes está mais receptivo a uma lesão. Hoje, como eu já disse, aquela entrada quer do Alex, quer do Paquetá, vamos ver a situação dele 12 porque as marcas são bem visíveis. Jardim, aqui, boa noite, Davi Azevedo, canal Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar aqui, o Atlético Paranaense ele vive uma grande fase e não perde desde fevereiro aqui na Arena da Baixada, né? E Viveiros hoje mais uma vez foi decisivo para o time da casa. O atacante sofreu 6 faltas do Flamengo, participou do lance que foi da expulsão do Danilo, finalizou 5 vezes, né? Perdeu 3 grandes chances. E esse Flamengo que tem 4 nomes na pré-lista de Carlos Ancelotti, o que faltou para o Flamengo parar um jogador desse porte como hoje? Obrigado. Em primeiro vamos corrigir, são 7 jogadores que estão na nossa lista e da lista da seleção brasileira. Em relação ao Viveiros, é um jogador muito forte e é um jogador de transição. É um jogador que eu vejo que nestas equipas que utilizam a transição, ele pela sua velocidade, pela sua capacidade de duelo, ele consegue aglutinar bastante. Porventura, se fosse um jogo tipo mais Flamengo, já é diferente, porque normalmente essas transições já não são tão visíveis e às vezes este tipo de jogador tem mais dificuldades. Prontos, mas é um jogador interessante dentro daquilo que é o papel que ele faz, dentro de uma estrutura e dentro de um plano de jogo. Mas também acredito que muitos dos duelos ele faz tanta falta como as defesas. É engraçado que numa situação ou outra vê que ele também com os braços ele agarra muito e são duelos físicos muito fortes. Boa noite, Leonardo Jardim, Alexandre Senechal da TV Bandeirantes. Gostaria de saber de você ainda sobre a questão da presença do Ancelotti aqui hoje. Você trabalha com 7 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista todos os dias, os conhece muito bem. Se você puder dar um recado ou indicar para o Ancelotti, o que você falaria sobre seus atletas para o italiano pensando em Copa do Mundo na lista final? A informação que eu dava ao Ancelotti é que qualquer destes 7 jogadores que jogam mais no Flamengo têm qualidade para representar a nossa seleção. São jogadores adaptados a altas competições, jogam Libertadores, são os atuais campeões da Libertadores, também do Campeonato Brasileiro. Têm uma história já na sua carreira, eles. E por isso acredito que ele, se contar além do Danilo, que o Danilo publicamente já está pré-convocado, acredito que ele pode levar mais 2 ou 3 dos nossos jogadores. Boa noite, Léo. Júlio Barros, Calor Esportivo. Só para a gente ter uma noção de como é que você observa e você analisa, o Samuel Lino, ele vem sendo titular e vem sendo substituído. Na sua visão, ele não vem fazendo boas partidas? Boa noite. Em relação à substituição, você sabe que às vezes nós como treinadores, os jogadores da frente são jogadores que têm sempre mais algum desgaste. Hoje o Lino acabou por sair pelo Bruno, que eu precisava de maior presença ofensiva e acabamos por acertar porque o Bruno foi
o jogador que teve 2 lances, um de cabeça, que ele mete a bola para dentro, e o lance que ele ganhou nas costas foi o cruzamento para o gol do Pedro, foi extremamente importante. No último jogo com o Vitória, ele foi dos últimos a sair, acho que jogou 80 e tal minutos, por isso é um jogador importante para nós, que tem as suas características próprias, não é? É um jogador que tem as suas características próprias e que nós contamos com ele. Com certeza que é mais fácil a gente, numa equipa das características do Flamengo, as substituições são sempre a se mexer do meio campo para a frente ou eventualmente nas laterais, onde a gente quando quer acelerar o jogo, onde aconteceu no Grêmio, aconteceu no Vitória, aconteceu ainda hoje, a gente acelerar um passinho por fora, porque também tínhamos jogadores com essas características que podem o fazer. No Grêmio, com as mudanças, fizemos o gol, hoje também com as mudanças do Royal e o Varela está dentro a cada ano, que fez também o gol do empate. E é importante dar dinâmica com as soluções que temos, não é sair antes ou sair depois. Isso para nós não é importante, o importante é o resultado final. Aqui, Jardim, boa noite. Jardim, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, começou a se falar, né, principalmente na mídia, que o Flamengo era beneficiado pela arbitragem, colocaram um apelido pejorativo no Arrascaeta, e de lá para cá, eu percebo os jogadores do Flamengo apanhando muito dentro do campo. Hoje teve o lance do Paquetá, o jogo contra o Estudiantes, por exemplo, o Royal fraturou o nariz, o Arrasca quebrou a clavícula, enfim. Eu queria saber como é que você vê isso, aqui no Brasil a gente chama de pilha, que colocam contra o Flamengo, e o quanto isso tem interferido na arbitragem, porque dentro do campo a gente vê os jogadores do Flamengo apanhando, reclamando, e muitas das vezes os juízes fazem uma espécie de vista grossa. Obrigado. Em relação à arbitragem, eu sou muito direto em relação a isso. Eu só faço comparações, mais nada. Para mim, eu comparo uma tesoura que fez o Carrascal, a gente teve 2 ou 3, não aconteceu nada na Libertadores. O Everton no Corinthians foi expulso por uma situação que hoje, se fosse a mesma regra, tinha sido expulso 2 jogadores, por exemplo, do adversário. Este tipo de situações, mas não estou eu aqui para comentar, mas acho que as equipas têm aproveitado um pouco esta possibilidade de serem mais agressivos, às vezes acima da lei, em bater os jogadores do Flamengo, e acho que os árbitros têm que ter atenção, porque senão temos 7 de fora, 4 ou 5 traumatismo, não é lesões musculares, a gente não tem lesões musculares, a gente tem traumatismo, uma pancada no joelho do Plata, o Eric, o Arrasca, todos estes jogadores que têm estado fora, todos eles traumatismo. A gente não tem tido lesões musculares. A última lesão muscular que vemos foi o Jorginho, e já foi há algum tempo atrás. Por isso temos de ter algum cuidado, porque se queremos bom futebol não podemos deixar também bater acima da lei. Dentro da lei está tudo certo, acima da lei, claro que isso se preocupa.